Então, agora, mas ao invés do pai excluir o seu filho, ele o beija, o abraça e ele o chama de volta, e o seu filho então fala parte daquilo que ele havia ensaiado. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E ele vai até aí. Ele nem pede um emprego para o pai, porque o pai já beija ele, abraça ele e já fala assim, ó, um servo que estava vindo e vendo o que estava acontecendo, coloca rápido aí uma roupa nova nele e um anel, o anel no dedo dele, uma sandália nos seus pés. Provavelmente ele estava descalço, ou com algo que não tinha a mínima condição mais de andar com aquilo. Então, e prepara o novilho gordo também, porque vai ter festa. E agora, nós não sabemos como foi isso, mas o novilho que estava engordando para ser morto numa ocasião especial, agora é morto para essa ocasião. E então, o filho mais velho que está no campo trabalhando, não está sabendo de nada, não tinha internet naquela época, ninguém mandava mensagem para ninguém, então ele estava lá fazendo o que estava fazendo, e quando acabou estava voltando no final do dia, ali provavelmente ao anoitecer, estava vindo para descansar, para se trocar na sua casa, e aí ele ouve barulho de música, e ele escuta gritos de dança e de festa, e aí quando ele vai chegando perto do ambiente, ele fala, o que está acontecendo? E aí ele chama alguém que estava passando por ali, um dos servos da casa, e diz, o que está acontecendo aí? Que barulho é esse? Que música é essa? E aí o servo diz para ele, olha, é o seu irmão que voltou. Seu irmão voltou e seu pai deu uma festa. Está dando uma festa, e aí matou o novilho gordo. Irmãos, a conversa foi até aí. A hora que chegou no novilho gordo, ele não escutou mais nada. O novilho gordo era cobiçado. Mataram o novilho gordo pro meu irmão? Novilho gordo, eu estou vendo. E eu acredito que esse irmão, eu vou conjecturar com os irmãos agora. Porque eu acredito que esse irmão, ele deve ter visto o pai olhar distante para o horizonte, para o caminho. E todo dia ele olhava se o filho não estava voltando. É provável que ele estivesse pensando, eu acredito que ele está querendo o filho de volta. Está querendo meu irmão de volta. Não é possível, depois que o meu irmão fez. Depois de tudo que ele fez, aprontou, agora vai chegar, tenho certeza, que qualquer dia esse irmão meu, se ele voltar, ele vai abraçar ele e vai ainda capaz de festejar com ele. E esse rapaz, o filho mais velho, ele tinha amigos. Porque o texto diz, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus. Então ele tinha amigos. E você se reúne com pessoas que pensam igual você, sabia disso? A tendência é que nós nos reunamos fora de um ambiente de trabalho, que você é obrigado a estar ali, mas fora desse ambiente você se reúne com pessoas que geralmente pensam mais ou menos como você. Essa é a tendência. Você vê um fofoqueiro, irmão, sozinho num grupo de quem não gosta de fofoca? Tem graça. Aí ele vai contar a história para alguém e a pessoa fala, ah, tá bom, é a vida dela, né? Mas vira as costas e vai embora. Ela fica chateada. Então, as pessoas se aliam, elas chegam perto de pessoas que geralmente gostam de pensar como ela. Então, esse rapaz com certeza levou essa conversa para dentro do seu grupo de amigos. Ó, eu vejo meu pai lá todo dia olhando para o horizonte, ele fica pensativo, ele fica meio tristão, não sei não, acho que ele está... E os irmãos, e os amigos, sabe os amigos de Jó, muitas vezes chegam e aí falam assim, você quer saber de uma coisa? É capaz do dia, ó, nunca deu um cabrito para você fazer um churrasco com a gente aqui. Mas vai chegar esse irmão e ele vai matar um novilho gordo pro seu irmão. Ah não, isso eu não admito de jeito nenhum, mas vai, você vai ver só. Você já ouviu essas conversas? Que ao invés de alguém jogar água na fogueira, joga combustível na fogueira? Então esse irmão, ele foi trabalhando, passado anos. Nós não sabemos quanto tempo esse rapaz novo, mais novo, ficou lá, em toda a situação, até a sua volta.
Mas ele vai trabalhando e seu coração vai empedrando por mágoa, por ressentimento por aquilo que o irmão havia feito. O irmão não fez nada contra ele, mas ele toma as dores do pai. Já aconteceu isso com você alguma vez? De você não ir com a cara de alguém, a pessoa nunca fez nada para você, mas você não vai com a cara dela porque ela fez para alguém que você gosta. Já aconteceu? Pois é. A pessoa não tem nem que te pedir perdão, porque ela nunca te fez nada, mas você tem ela como sua inimiga. Agora esse irmão mais velho, ele vai congestionando o seu coração com mágoas frequentes, com dias frequentes, com ocasiões ali de muitas conversas, porque a má conversação corrompe os bons costumes, diz a palavra do Senhor. E agora, esse rapaz, nos diz o texto aqui, que ele ouve o barulho da música, das danças, é informado do que aconteceu, mas não concordou com a festa. Eu não entro lá. Eu não entro na minha casa, porque o meu pai, ele morava com o pai. Eu não entro na minha casa, porque meu pai está dando uma festa com um irmão meu que é indigno. Quando você chama alguém de indigno, é porque você é melhor que ele, amém? Sim ou não? Você é melhor, você está criticando a outra pessoa, é porque você é a melhor. E o que está acontecendo agora aqui? Não é justo. E eu quero colocar um ponto aqui muito interessante, porque Jesus, ele é provocador nessa situação, nessa parábola. Que ele está contando essa parábola para os judeus. E os judeus tinham uma briga histórica com alguém. Quem é? A briga histórica dos judeus com os... Eu não estou ouvindo. Os judeus tinham uma briga histórica dentro do mesmo território de Israel com os samaritanos. Na outra parábola, Jesus já provoca mais ainda, dizendo, olha, passou um fariseu, passou um levita, ninguém ajudou o homem caído, mas passou um samaritano, e o judeu para quem ele estava falando, que é um doutor da lei, estava pensando, esse aí muito menos ajudou. Se os outros dois não ajudaram, esse aí também não ajudou. Mas Jesus coloca que o samaritano resolveu descer da onde ele estava montado, não sei se era um cavalo, o que era. Ele desce, ele unta ali com óleo os ferimentos do homem, ali dá uma limpada meio geral no sangramento dele, e o coloca ali sobre o animal que ele estava montando, e ele mesmo vai a pé para levar o outro que não tinha condição. E o mestre da lei fica, não acredito que ele vai terminar assim essa história. Agora Jesus conta outra história. Uma história de um filho que foi para o exílio da Síria, e lá ele é todo misturado. Alguns ficam, os mais pobres ficam na terra de Israel, na região de Samaria, por isso são chamados samaritanos. E aí depois, o rei da Síria manda um pouco de um povo, um pouco de outro, tudo se misturar com eles, para que eles perdessem a identidade. E assim, alguns criam em Deus, mas criam também num monte de outro Deus. Eles não seguiam mais os rituais. Alguns até seguiam uma parte disso, mas virou uma bagunça dentro de Samaria. E aí os judeus, quando voltam de outro exílio que aconteceu depois, que é o exílio da Babilônia, eles preservaram a língua. Eles preservaram os costumes. Preservaram tudo, mas eles não se conversavam. Porque nós somos dignos e vocês são indignos. Nós ficamos para obedecer, vocês não. Vocês misturaram a raça, vocês perderam a identidade, nós não consideramos vocês. Mas os judeus tinha uma bronca maior com os samaritanos do que com os gentios. Porque os gentios não eram traidores e os samaritanos eram. O samaritano é um judeu que não é judeu, que misturou todo o negócio e fala muita coisa diferente e misturou tudo. Agora Jesus conta essa parábola. E quando ele conta essa parábola,
os judeus que estavam ouvindo sabia que ele estava provocando a respeito dos samaritanos. O irmão que não foi aceito de volta. E o grande problema é muito mais amplo, porque isso acontece em muitas casas também. Irmãos que não se aceitam. Pessoas que não se aceitam dentro de uma casa. Rivalidade, mágoas, ressentimentos profundos. E às vezes a pessoa está fazendo tudo certinho a parte dela, mas o coração está ressentido. E vamos ver as palavras, porque Jesus é muito profundo no que ele fala. Esse rapaz não quer entrar, ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, insistia com ele, versículo 28, versículo 29. Ele diz: eu te sirvo há tantos anos. Eu não sou um aventureiro, eu estou te servindo há muitos anos. E eu quero agora construir a minha justiça em cima daquilo que eu acho justo diante do Senhor. Te sirvo há muitos anos, vírgula, sem nunca transgredir um só de seus mandamentos. Tudo que o Senhor mandou, eu fiz. Nunca te desobedeci. Durante anos. E você, quando escuta uma coisa dessa, não é justo que um rapaz desse fique irado? Porque olha a construção do raciocínio que ele faz. Ele diz assim: e nunca me deste um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou todos os seus bens com as prostitutas, mas mataste-lhe quem? O tal do novilho gordo, novilho cevado, o objeto da disputa. O melhor foi para quem? Porque fez tudo errado. O melhor foi para aquele que não merecia nada. Eu vou falar para você, como ser humano, diante de uma situação dessa. Se você tivesse um irmão dentro da sua casa, todo descabeçado, se você também não é um descabeçado, não sei. Porque às vezes, pode ser que tenha alguns que sejam assim. Mas vamos supor que o outro seja descabeçado, o irmão. De repente ele sai e ele desperdiça todos os bens da sua família. Deixa vocês lá num perrengue. Apronta demais. Faz tudo o que não devia fazer, porque a Bíblia, Jesus disse que ele vivia de forma desregrada, sem regra nenhuma. Ele fazia o que dava na cabeça. Aí depois, passados anos, que não tem contato nenhum com essa pessoa, a hora que vocês estão se aprumando de novo, aí ele volta. Com cara de choro, dizendo: eu errei. Mas aí você fica olhando para o seu pai. Mas vai o pai e dá um abraço, um beijo nele. Filho, que bom que você voltou. Estava com tanta saudade de você. E você vendo o seu irmão dizendo: cara de pau. Eu não acredito que o meu pai está fazendo isso. O que o meu pai deveria fazer? Fechar a porta na cara dele e dizer: suma daqui. Você não quis viver a sua vida do jeito que você quis? Você não aprontou para a gente e nos humilhou como fez? Olha, suma daqui. Você perdeu a identidade com a família. Perdeu o direito, se tornou um filho indigno. O que vem fazer aqui agora? Mas não foi isso. Se fosse seu pai, que tivesse abraçado essa pessoa, esse seu irmão que estava longe, perdido, e voltasse, você o abraçaria e diria: que bom, meu irmão, que você voltou? Aqui tem um ponto muito importante. Jesus faz uma comparação entre a justiça humana e a graça divina. E o tema dessa mensagem é exatamente isso. O irmão digno. Hoje eu não vou falar sobre o indigno, eu vou falar sobre o digno. E a graça. Entre o nosso processo e entendimento sobre justiça aqui na terra e a graça de Deus. Porque a graça de Deus muitas vezes ela vai na contramão daquilo que parece ser justo.
Porque quem está contando essa história, meus queridos, não é um dos discípulos de Jesus, é o próprio Jesus, que tem a revelação plena do Espírito Santo e está agora trazendo o princípio da graça no meio dos homens. Ele usa historicamente o caso dos judeus e samaritanos como pano de fundo, mas na realidade ele está tecendo aqui uma doutrina da graça sobre a igreja que viria logo em seguida. Isso é muito interessante, porque nós vivemos sob a jurisdição da graça, mas muitas vezes nós pensamos segundo a justiça desse mundo, mesmo dentro da igreja. Nós achamos que pelo nosso mérito nós merecíamos pelo menos um cabrito da parte de Deus. Senhor, eu quero um cabrito da tua parte porque eu fui bom. Eu não sou como aqueles que jogam tudo para o alto e te desprezam. Eu quero que você entenda que isso daqui é muito profundo, meus queridos. Porque Jesus coloca no meio de todos os bens materiais aqui, ele coloca uma pitada ainda mais no meio, que é o tal do bezerro cevado. Ele diz, ele desperdiçou tudo, jogou tudo para o alto, fez uma vida totalmente impura, imoral. Agora quando ele volta, o Senhor dá o bezerro cevado para ele. Que tem umas coisas muito interessantes do ponto de vista emocional e psicológico em relação a esse irmão. Era um irmão que estava dentro da, vamos colocar, sobre a casa de Deus. Mas é uma pessoa boa. É uma pessoa boa. Se você olhar a conduta dessa pessoa, meus queridos, ele não transgride os mandamentos de Deus, pelo menos os grandes mandamentos não. Pode ser alguma falhazinha aqui ou ali, mas é uma pessoa que está sempre ali presente, ela é prestativa, ela cumpre o senso de utilidade que ela tem, respeita as ordens, procura não quebrar regras. É um irmão muito bom, porque agora nós estamos transferindo essa mesma história para dentro da igreja, casa de Deus. Agora, esse irmão é tão justo que ele acusa o pai de ser injusto. Porque veja se não está nas entrelinhas ele acusando o pai da injustiça. Dizendo, olha, eu quero que o senhor entenda o meu raciocínio. Eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir um dos teus mandamentos. Porém, esse teu filho, ele não chamou de irmão. Esse teu filho, ele pegou a parte dele da herança, humilhou a família, gastou tudo de forma imoral. E a hora que deu dor de barriga nele, ele volta. Aí o que o senhor faz? O senhor mata o novilho gordo para ele, cevado. Ele está acusando o pai de ser injusto. O senhor deveria ser justo. Numa balança 2 pratos, o senhor está me tratando aqui embaixo e o meu irmão lá em cima. Então, se ele está fazendo essa comparação, ele está dizendo, eu sou o cara que está aqui em cima, e o meu irmão está aqui embaixo. E o senhor está tratando melhor ele do que eu. Então o senhor é injusto. E quantos de nós desenvolvemos alguns processos na nossa mente, no nosso coração, acusando Deus de ser injusto em algumas situações? Não entendendo bem a graça de Deus, o poder do livre-arbítrio e a sabedoria divina, muitas vezes nós acabamos nas entrelinhas acusando Deus de injusto. Talvez você nunca tenha usado essa palavra, mas no seu coração, em alguns momentos, você diz, como que Deus pode permitir que o ímpio prospere? Como o Senhor pode permitir que tal pessoa ainda continue em relevância? Como o Senhor pode permitir? Isso vai gerando muitas mágoas, descontentamento e ressentimento nos nossos corações. E esse rapaz agora está diante do pai. Mas a própria mágoa que ele tinha do irmão
E vendo que o pai aguardava que seu irmão fosse voltar, quem sabe isso foi o afastando de seu pai. E meu pai fica olhando para o horizonte, esperando meu irmão voltar. Meu pai não tem jeito, ele fica triste. Eu posso fazer o que quiser para alegrar ele, parece que ele só está pensando no irmão que foi embora. Eu estou colocando para você o lado do entendimento, o lado desse irmão mais velho. Só que algumas coisas estavam acontecendo com ele, mesmo no senso de justiça que ele tinha. O coração dele estava ficando petrificado. O coração dele estava ressentido. São crentes que estão diante da presença e da glória de Deus, mas o coração está como pedra. Pensa que não acontece? O coração começa a endurecer. O coração endurece muitas vezes pela mágoa. O coração fica petrificado por coisas que aconteceu, me machucaram, falaram contra mim, foram injustos. E eu quero perguntar, você está aqui nessa noite, mas quem sabe quantas mágoas você guarda no seu coração? Cada vez que você se lembra de tal coisa, você se sente muito mal, porque você se lembra de algumas coisas e essas coisas te machucam. Isso se chama ressentimento. Ressentimento quer dizer sentir novamente. Parece que foi hoje que aconteceu, mas é algo que aconteceu há anos atrás. E talvez você esteja ainda ligado a um cenário de algo que aconteceu lá atrás, porque esse irmão ficou muitos anos fora. Muita coisa mudou na vida desse irmão mais novo, as cabeçadas que ele deu na vida, mas agora quando ele volta mais amadurecido. Mas o irmão mais velho não quer saber se ele passou um processo e agora está de volta arrependido. Ele está olhando para o dia que ele falou para o seu pai: pai, me dê a minha parte da herança porque eu quero viver a minha vida. É como se o irmão mais novo estivesse falando ainda hoje com ele, mas não está, ficou no passado. Mas quantos de nós estamos colocando combustível no passado, estamos fazendo funcionar ainda o passado, e nós não nos desligamos de coisas que aconteceram, e quantos de nós estamos ainda emocionalmente machucados, embora sorrindo? Quem sabe muitos de nós estamos trabalhando na casa de Deus, estamos ali dizendo: olha, graças a Deus, estamos, amém, aleluia. Você sabe cantar todos os hinos da igreja, você sabe muitas vezes dar uma oferta gorda no meio do povo de Deus, meus queridos, mas quem sabe seu coração está ressentido e você já não é mais o mesmo, porque esse ressentimento está te levando a se afastar do Deus vivo. Eu quero que você perceba que essa situação religiosa, ela acontece entre Abel e Caim, entre Caim e Abel mais propriamente. Ela acontece ao longo da história em muitas ocasiões. No meio de um culto religioso existe uma desavença. No meio de uma situação de irmãos, no meio de uma situação que deveria haver comunhão, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É muito bom que vivam em união, mas nem sempre é assim. Mas essas mágoas são como esqueletos que nós carregamos acorrentados ao nosso corpo. Enquanto andamos, esses esqueletos vão andando junto, fazendo barulho. Basta citar o nome de uma pessoa e seu humor muda na hora. Eu quero ler com vocês Hebreus 3, versículo 12 e 13. Bom, como nós vamos ler numa versão só, dá para todo mundo ler comigo, amém? É o 12 e o 13, tá? Vamos a 1, 2, 3.
a fim de que nenhum de vocês seja o quê? Endurecido. Ele está falando com quem? Está falando com a igreja. Endurecido pelo engano do pecado. Então o pecado pode endurecer o nosso coração? Sim. Eu quero ler um outro texto que corrobora com esse texto aqui, Hebreus 12, versículo 14 e 15. Ah, irmãos, eu gostei de escutar vocês falando, eu vou pedir de novo. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Busquem. Olha, tome cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, no original está raiz venenosa, ao brotar, cause o quê? Perturbação e contamine muitos. A mágoa, ela contamina o nosso humor. Ela contamina a nossa visão de futuro, nossa visão de passado e de presente. A mágoa pode te dar doença. O ressentimento vai mudar a sua produtividade e o seu amor em relação às pessoas que estão ao seu redor, porque ela contamina. E esse rapaz estava contaminado já. Aparentemente estava tudo bem com ele. Eu não transgrido nenhum dos teus mandamentos, mas o coração estava distante do Pai. Perceba que o diálogo dele, que ele tem com o pai, já estava pronto antes. Ele já havia pensado muito nisso. Ah, se o meu pai abraçar esse filho e trouxer de volta, eu vou falar isso para ele. Porque eu tenho as minhas razões, a minha justiça. Mas agora chegou a parte do pai, que o pai vai falar. Então o pai vai olhar com um olhar de ternura para esse filho também, que estava enfurecido e não queria mais entrar na casa. Eu pouso para fora da casa, mas eu não entro nessa casa. Filho, não é assim. Você sempre está comigo. Você sempre está comigo. Eu estou na minha presença. Versículo 31, Jesus está dizendo isso. Filho, tu sempre estás comigo. Vírgula, e todas as minhas coisas são? Todas as minhas coisas são? Eu quero que você entenda que quando você está na presença de Deus, tudo que Deus te pertence, tudo que Deus tem, pertence a você também. Porque eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Não é isso que a palavra diz? Sim, eu sou filho. Se eu sou filho, eu sou herdeiro. Então todas as minhas coisas, todas as coisas de Deus são minhas também. É óbvio que pelo seu Espírito, Ele vai nos dotar do momento certo de se usar algumas coisas. Deus não nos dá as coisas ao bel prazer. Ele vai nos dar capacidade de usar nos momentos certos as coisas certas. Mas nós somos herdeiros da graça de Deus, de todas as benevolências e todas as bênçãos de Deus. Somos herdeiros dessa graça. E nós podemos dizer que tudo aquilo que Deus tem realmente é nosso também. E agora ele diz, você sempre está comigo. Ele diz, você quer um tratamento especial sabendo que você está comigo todo dia. Meus queridos, aqui o pai faz uma comparação que eu acho também muito inteligente. Porque ele diz assim, se você convive todo dia com uma pessoa, meus queridos, você vê ela, oi, tudo bem? Tudo bem? E aí? Tá tudo certo. Aí vira as costas e cada um vai para suas coisas ali, fazendo, tanto no serviço como na sua casa, na família. Cumprimentam. Você não vai fazer assim, oh, que bom que você chegou do serviço, me dá um abraço, eu estava morrendo de saudade de você. A pessoa que você estiver abraçando vai falar, ué, o que está acontecendo? Olha, eu vou fazer um bolo de festa porque você está aqui hoje. Você vai fazer um negócio desse? Tratamentos especiais são para ocasiões especiais. Mas esse irmão está cobrando isso do pai.
O senhor deu um tratamento especial para ele, mas devia ter dado para mim também. Mas meu filho, você está todo dia diante dos meus olhos. Esse seu irmão não. Fazia anos que eu não o via. Não tinha notícias dele. Ele muito bem poderia ter morrido. Seria enterrado como indigente em algum lugar por aí que eu nunca ficaria sabendo. Estou falando sobre o aspecto humano. Nunca ficaria sabendo onde ele foi enterrado. Por mim, poderia ter ser dito que ele estava morto já. Eu ia ter que acreditar, porque eu não tinha outra informação a respeito dele. Perdido ele estava. Talvez ele nunca conseguisse voltar para casa, não achasse caminho de volta para casa. Você não. Você está todo dia comigo. Jesus usa uma palavra muito interessante aqui. Justo. Esse irmão fabrica uma outra ideia de justiça. Agora esse pai diz, não. Justo era que eu me alegrasse. Com quem? Ele não diz com o meu filho. O que ele diz? Era justo que eu me alegrasse. Ou, aliás, ele não coloca nem no singular, coloca no plural, mas era justo alegrarmos-nos. Ele coloca, não é só eu me alegrar, mas você também. Com quem? Com esse teu irmão. O irmão, quando foi falar, não disse, esse teu filho, não fez isso? Agora o pai fala para ele, nos alegrarmos com esse teu irmão. Quem ele é seu? Irmão. Não venha falar para mim que você não tem identidade com ele. Não venha falar que você não tem nada com ele. Tem sim. Ele é teu irmão. Porque este teu irmão estava morto e reviveu. Preste atenção como Jesus constrói essa ideia. Estava morto, perdido. Estava longe do caminho da salvação. Estava longe do perdão divino, da misericórdia de Deus. Estava longe da graça de Deus. Ele estava distante, estava perdido. Completamente perdido. E ele foi achado. Ele estava morto, mas reviveu. Então ele diz, é justo nos alegrarmos com ele. Por quê? Porque ele trouxe, mas e se esse irmão tivesse saído? E ao invés de ter gasto todos os seus bens, trouxesse mais bens ainda para a família. O pai não está olhando para isso, o pai está dizendo, para mim ainda que ele voltasse rico para esse ambiente, o que me interessaria seria a vida dele. A vida dele. E Jesus está trazendo um ponto muito interessante aqui. Primeiro deles, que esse irmão mais velho tinha mais compromisso com a fazenda do que com o pai. Ele tinha mais compromisso com o trabalho do que com o ambiente de comunhão. Estava longe, mas distante ao mesmo tempo. Estava perto fisicamente, mas emocionalmente estava distante do pai. Eu quero que você perceba, meus queridos, que Jesus, quando constrói essa parábola, ele diz sobre as prioridades do reino de Deus. O que mais importa é, uma alma vale mais que o mundo inteiro. O princípio que ele está nos dando aqui, aleluia, isso vai mexer com a igreja agora no que eu vou falar também. Que a prioridade do reino, em primeiro lugar, meus queridos, não são as questões de quantos demônios você expulsou ao longo da vida, quantas pessoas você orou e elas foram curadas, mas de quantas vidas que estavam mortas e vieram a ter um encontro com Jesus. Veja que Jesus está valorizando aqui não os nossos feitos comuns no dia a dia, mas o que ele está valorizando é comunhão. E ele diz, não apenas eu me alegrar com o teu irmão, mas você também se alegrar comigo, porque ele estava morto e reviveu,
Jesus está fazendo uma correção da forma de se enxergar as coisas. Porque muitos de nós aplicamos a nossa justiça, o nosso padrão de justiça, para entendermos se nós somos melhores do que a outra pessoa. Mas eu vou dizer para você, dificilmente você vai se julgar pior do que alguém. Se teve uma briga, você sempre está certo. Teve uma discussão, quem está certo? Sempre é você. Marido brigou com a mulher, quem está certo? Disseram que sempre é mulher. Aí outra coisa. Não, mas vamos voltar aqui para o texto. A questão, meus queridos, é que em ambas as situações, os dois filhos, um teve quebrantamento de coração. Se lembrou do pai, que ele estava afastado, dizia: vou voltar para quem? Para o meu pai. Vou reconhecer o meu erro e vou voltar. Mas ele perdeu tudo. Ele jogou tudo para o alto, viveu de uma forma imoral, desrespeitou o pai, a família. Perdeu tudo, sim. Mas o que Jesus está valorizando nessa parábola é sobre quebrantamento de coração. Porque um voltou estraçalhado, mas com o coração moído. E para o pai isso foi mais valioso. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados, do que com um justo, que ele não transgride os mandamentos, mas seu coração está endurecido pelo engano do pecado. Veja que as festas são diferentes porque são olhares diferentes. Ele disse: o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com quem? Com o Senhor junto? Não. O pai está excluído. Eu queria um cabrito para eu festejar com o meu grupinho. Meu grupinho. Ao passo que o pai, antes do irmão chegar, olha o que ele disse. Mas o pai disse aos seus servos, aos empregados, ele disse: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o. E agora ele diz para os mesmos empregados: e nós vamos comer e vamos nos alegrar. Quem estava incluído na festa que o pai estava dando? Todos. Às vezes nós temos uma visão egoísta. Eu quero bens para eu fazer com os que eu quero fazer, para as pessoas que eu amo, ou para satisfazer meu próprio ventre. Ao passo que Jesus estava fazendo uma festa e dizendo sobre uma festa que é para todos os salvos aprender a celebrar quando alguém que está perdido volta aos pés do Senhor. Nós temos que aprender a valorizar o que Deus valoriza. Nós temos que aprender a nos alegrar com aquilo que alegra o céu. No entanto, nós ficamos tão apaixonados quando quando um templo novo é inaugurado. Nós ficamos tão apaixonados, meus queridos, quando nós temos um som de primeira na igreja. Quando nós temos os melhores músicos. Nós ficamos apaixonados quando nós estamos sentados numa cadeira muito melhor do que essa, mais acolchoada ali, que até faz massagem nas suas costas durante o culto. Nós ficamos às vezes tão alegres. Isso que é igreja. Isso. Mas o que Deus valoriza? Deus valoriza aquele que estava perdido e foi achado. Deus valoriza aquele que estava morto e reviveu. Deus valoriza essas coisas, e quem está falando é Jesus, aquele que dentre pouco tempo estaria morrendo na cruz depois de contar essa parábola, em resgate daqueles que estavam perdidos e seriam achados. E esse mesmo Jesus, meus queridos, na prática, não só contando uma história, ele na prática mostrou realmente o seu coração
perdoador, seu coração cheio de graça. E a graça, meus queridos, ela contraria a justiça prática desse mundo. Porque na graça, Jesus pediu ao Pai: Pai, não impute sobre eles os seus pecados, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele poderia ter orado dizendo: cai um raio na cabeça deles e os mate enquanto eu morro na cruz. Era direito dele, mas ele abre mão dos seus direitos, porque graça muitas vezes é favor não merecido. E na graça de Deus, a misericórdia, ela vem, meus queridos. E este mundo está vivendo de uma forma muito distante da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Muitas das complicações que nós temos na nossa vida são complicações porque não existe bênção de Deus onde não existe a graça. Nós queremos viver no nosso padrão e queremos que Deus abençoe. Ele não abençoa algo que está fora do padrão de justiça dele, justiça do céu. Tentaram provar Jesus, vamos ver se ele é tudo aquilo que ele fala. E trouxeram uma mulher pega no ato de adultério. Ela foi arrastada pelas ruas de Jerusalém até entrar no pátio do templo. Ela é jogada à frente de Jesus. E aqueles homens duros de coração, religiosos, com veste branca, que não haviam transgredido um só mandamento do Senhor de forma prática. Agora, queridos, dizem, essa mulher foi pega no pleno ato de adultério. E o Senhor, o que o Senhor diz? E é a lei, eles completaram, a lei manda que ela seja apedrejada. E o Senhor que diz? Naquele momento, Jesus, ele estava, por que falam isso para ele? Estavam tratando ele como rabi, mestre. E apenas pessoas de autoridade poderiam autorizar um apedrejamento. E aí, rabi, o que o Senhor diz? Ele poderia ser o primeiro a pegar a pedra e diz: se a lei manda, se a Quesazar, que é a cerimônia do vaso de exclusão, manda que seja feito, então vamos fazer. Mas ele não faz aquilo. Ele contraria os olhares condenatórios. E ele simplesmente diz: que seja o primeiro a tirar a pedra aquele que não tem pecado. Aqui a graça começa a ser estabelecida, meus queridos, de uma forma tão clara e visível. Muitos de nós, ao longo da história, ao longo das nossas vidas, e a própria igreja ao longo da história, parece não ter entendido nada sobre a graça de Deus. Vivido em seus preceitos, na sua forma de justiça violenta muitas vezes. Se fosse comigo eu falava, tacava a mão na cara. Se fosse comigo eu vingaria, eu faria tal coisa. E eu quero perguntar, e Jesus, o que faria se estivesse no seu lugar? Eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos e olhar para dentro do seu coração e tentar enxergar se ele não pode estar empedrado, endurecido pelo engano do pecado. Quem sabe você está sorrindo, dando glória a Deus, mas o coração não bate mais como batia antes, no ritmo da graça, na tonalidade do céu. Talvez seu coração esteja se emonstrecendo como era antes de se converter, e depois de regenerado, quem sabe foi perdendo a vida, perdendo o amor, perdendo a graça. Em pessoas que eu vou atropelando ao longo do caminho, em pessoas que estão na minha lista negra, das que eu não olho mais no rosto, que eu não quero mais contato e eu não aceito mais. É óbvio que nós temos que tomar cuidado com pessoas e pessoas. O mal que elas podem nos fazer, é óbvio que nós temos que tomar cuidado. Não estou falando disso. Eu estou falando de mágoas e manchas no nosso coração que nos afetam. E que a gente pode dizer: Senhor, estou liberando perdão nessa noite. Embora não foi diretamente contra mim, mas estou liberando perdão sobre esse meu irmão que voltou, sobre essa pessoa.
O irmão mais novo não pediu perdão para o irmão mais velho, mas ele devia perdoar, dizendo: ó, não me deve nada, porque eu estou embaixo do teto da graça. Embaixo do teto da graça é Jesus quem manda. Embaixo do teto da graça é a cruz e Cristo. Porque Jesus morreu por os nossos pecados, sendo nós totalmente indignos. Ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelos seus ferimentos, na cruz, nós fomos curados, diz a palavra do Senhor. E estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor nessa noite. Para dizer: Jesus, é em relação ao Senhor que eu me espelho. É em relação aos teus ensinamentos que eu quero viver. É em relação aos teus passos que eu quero andar. Não a minha tradição de família ou aquilo que pensam os meus amigos. Eu posso não ter ganho um cabrito para celebrar, mas eu vou participar da festa comendo parte do novilho gordo, porque ele foi repartido para todos. Porque é uma festa para todos se alegrar. E eu quero orar com você neste momento. Pai querido, nós oramos pelos teus filhos, pedindo ao Senhor que teu Espírito esteja liberando um ambiente de cura nesse lugar. Cura, Senhor Deus, em relação a muitos que estão com o coração endurecido, machucado, mágoas passadas, ó Deus, que nós tratamos como se fossem recentes, ressentimentos que nos machucam a cada vez que lembramos. Em nome de Jesus, amém.